Quando você está no processo, às vezes, vou chamar de ego, né, a mente, ela começa a se fortalecer e às vezes você entra numa de começar a reclamar das coisas. Eu estava vendo que o livro do Eckhart Tolle, ele fala que uma das partes lá que o ego adora isso, né? Uma das coisas preferidas dele é reclamar das coisas, ou seja, de pessoas ou das coisas, porque ele acaba se identificando com aquilo. Minha pergunta é, será que isso, quando ele entende que ele está perdendo força dentro desse espaço de convívio junto com a consciência, o ego começa a querer tomar conta de novo daquele espaço que ele está perdendo? Primeiro, vamos trazer uma definição para essa palavra que ela tem milhares de interpretações. Ego geralmente é visto como a identidade de alguém, ou a consciência da identidade, ou um sentimento inflado de orgulho ou senso de superioridade sobre os outros, ou a personalidade ou o caráter de alguém, ou o senso de autoimagem, ou o encadeamento de memória que dá o senso da existência, ou uma combinação sociocultural condicionada e geneticamente programada. O ego pode trazer a sensação de ser um centro autônomo e consciente com volição, localizado dentro de um corpo. Um personagem sonhador em um jogo que é jogado pelo verdadeiro self. Um erro de identidade universal onde o eu sou é tomado como pessoal. Isso aqui está no finalzinho do livro. Então, assim, a palavra ego, se nós fôssemos filtrar isso tudo que foi lido nessa linguagem, é a certeza de que eu sou um corpo. O senso de separação de que eu sou independente do universo, independente. Esse senso que está aí de ser Alexandre é o que a gente chama de ego, tá? Mas veja, tem várias interpretações. E tem outras além dessas. Então, ego não é uma entidade, não é um ser vivo, não é um ser inteligente por si só, que toma decisões e que se apossa de alguma coisa. Tá? Ego é um movimento energético, uma programação. É um programa de frases, palavras e ensinamentos que foi posto dentro de um software, dentro de um HD. E esse HD, ele tem o potencial de ficar replicando aquilo que foi gravado nele. É como um papagaio, tá? O que tu ensina, ele repete. Mas ele não está repetindo algo além. O papagaio não repete algo além do que foi ensinado. Portanto, ele não tem poder de criar coisas novas. Ele só repete o que foi ensinado. Outra analogia é um gravador, tá? Você tem um gravador e você passa a vida toda dizendo coisas nesse gravador, dizendo coisas nesse gravador, dizendo coisas nesse gravador. Depois de 30 anos, você liga o gravador e ele vai ficar repetindo todos os ensinamentos que um dia foram ditos para ele. Mas ele é só um gravador. O gravador, ele não tem condições de trazer inteligentemente outras coisas além daquilo que foi gravado. Tá? Então, quando a gente diz o ego, ele não é um ser. Ele não tem poder. Ele não toma posse de nada. É uma gravação.
Dentro dessa gravação, uma das frases que foram ditas é: você é Alexandre. Pelos pais e pela sociedade ignorante na natureza do que nós estamos falando. Então, quando tem a certeza absoluta dentro dessa gravação que eu sou Alexandre, esse senso e essa certeza, essa convicção de que eu sou Alexandre, é isso que está se chamando de ego. E além de dizer eu sou Alexandre, esse ego, essa programação, ela tem várias certezas que foram implantadas dentro da sociedade. Então o que acontece? Quando esse programa ele é confrontado, quando se diz o contrário, você não é Alexandre, existe toda uma estrutura enraizada dizendo sim, eu sou Alexandre, sim, eu sou Alexandre, sim, eu sou Alexandre, eu sou Alexandre, eu sou Alexandre. Como que eu não vou ser Alexandre? Eu tenho a minha vida, eu tenho minhas coisas, eu tenho um monte de coisa. Então, não é que o ego fortalece, é que ele está tão enraizado dentro do software e dentro do programa, em 300 milhões de repetições, dizendo sempre a mesma coisa. Os amigos disseram a mesma coisa, os professores disseram a mesma coisa, os pais disseram a mesma coisa. Milhares e milhares de anos sendo transferidos socioculturalmente uma mesma programação que está tão enraizada, tão enraizada, tão enraizada, que se eu simplesmente disser o Alexandre não é Alexandre, é como se eu cortasse a folha. Mas a folha é um detalhezinho de uma árvore enorme que está enraizada profundamente na forma de crenças. Então, não é que o ego se revolta, o ego toma posse, o ego ele quer vir com força. Não. O programa, a mente, ele continua replicando coisas. Porque tem uma raiz profunda que ainda está absorvendo a água do solo e continua viva. Tá? Então não é uma questão de se preocupar que o ego seja uma entidade que toma força, toma posse e controla. Não. E mais do que isso, o convite não é você ir lá e cortar a raiz. Não é eliminar o ego, não é eliminar o programa, não é apagar o gravador. Cara, porque se tu apaga o gravador, tu vai apagar coisas importantes que esse organismo corpo-mente aprendeu. Eu não posso apagar o gravador, eu não vou matar o papagaio. Entendeu? E não vou, aquilo que foi ensinado para o papagaio, eu não vou mais tirar dele. Ele está assoviando uma música, eu vou dizer, olha, não quero mais que tu assovie essa música. Aí existe uma revolta com o que foi ensinado para o papagaio. Existe uma revolta com o programa. Existe uma revolta com o gravador. Então é mais simples, Alexandre. Não é uma questão de a gente querer mudar o ego ou não ter ego. Não. É simples. Reconhece de maneira simples, sem pensar e sem analisar, que agora tem algo lúcido e vivo. Aí, nessa experiência. E veja se isso que está lúcido e vivo aqui está poluído por pensamentos. Tá? Não. Não é agora. Nunca está poluído por pensamentos. Nunca. Quando existe a suposta poluição, é porque houve um movimento da natureza de identificação com uma partezinha exclusiva da experiência, que é 1, 2, 3, 4 pensamentos encadeados. Existe um impulso da natureza a esquecer do céu e ficar só com o pássaro. Então agora, nesse exato instante, aí, nessa lucidez da autoinvestigação, agora, reconhece que tem algo lúcido, ok? Veja se isso é poluído, ou está claro. Isso não é Alexandre, isso é consciente. Isso é consciência. Só consciência que tem o poder de ver agora. Tá? Onde que entra o Alexandre? Quando a gente lembra dele através do processo ego de memória.
Mas veja, quando não tem lembrar, eu sou filho de fulano de tal, eu tenho que cuidar da empresa, eu tenho que cuidar dos negócios, eu tenho que fazer coisa. No agora, sem lembrança e sem memória, qual é a única coisa que tem aí agora? Vazio. Isso aí, é isso que eu sou. O vazio é consciência. Então, a experiência corpo, ela precisa existir para esse vazio ser experienciado. Só que o vazio é antes do corpo. A experiência Alexandre, ego, memória, ela precisa existir para que esse vazio que acabou de ser reconhecido seja experienciado. Sem Alexandre, sem corpo, sem ego, não tem experienciar o vazio nessa experiência humana. Vamos usar assim. Claro que as palavras são limitadas aqui. Então não é que, eu quero eliminar meu ego, eu quero, percebe? Eliminar meu ego, já tomou posse do ego, né? Eu quero eliminar alguns pensamentos, tem pensamentos que estão me atrapalhando. É porque nesse caso ainda tem energia presa dentro de um pensamento que eu sou Alexandre. É mais simples, mais puro do que isso. Dá só um passinho para trás, como se fosse, e reconhece que antes de tudo isso que tu chamou de ego, de tudo isso que tu teoricamente se revolta, tem algo lúcido e consciente. Agora, agora. E veja se isso que está lúcido e consciente é pensamento. Portanto, não é o ego. É pensamento. Não é pensamento, é consciente. Isso que está consciente não é o ego que tu está chamando. Isso que está consciente, está consciente. Isso que eu sou, isso que tem aí, tem agora, não tem o senso de existir aí, de estar vivo. É isso. Isso e o estar consciente são a mesma coisa. Só que por uma ignorância do programa, se diz que isso que está consciente aí agora e que tem o senso de existir pertence ao corpo. Mas não está no corpo. Se você gostou dessa mensagem, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, tem uma marquinha d'água aqui do lado direito do vídeo e compartilha com o maior número de pessoas, com as pessoas que você gosta ou com as pessoas que você ama.